Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela vivência da palavra do Santo Evangelho, Deus perdoe nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral, irmãos e irmãs que rezam conosco, nos acompanhando pelas rádios Dive FM, Candidez FM. Já estamos no 3º domingo da Quaresma e ainda ressoa em nossos ouvidos aquela frase que ouvimos na quarta-feira de cinzas, quando colocavam cinzas na nossa cabeça, ouvíamos: convertei-vos e credes no Evangelho. Tempo da Quaresma é tempo de conversão. E a liturgia da palavra de hoje traz como tema a conversão. Converter é algo muito forte na vida da pessoa. É mudar a direção, o rumo da vida. Converter significa acolher a proposta do Evangelho que Jesus nos trouxe. Converter significa fazer com que a nossa vida esteja cada dia mais em sintonia com a proposta do Evangelho de Jesus. É verdade que algumas pessoas que tinham uma vida distante da igreja, distante da fé, pode ser que por algum encontro, algum retiro, alguma situação da vida que teve que enfrentar, aconteceu ali uma mudança radical do seu jeito de ser e de viver. Mas a conversão, ela vai acontecendo dia a dia da nossa vida. Todos nós precisamos de conversão, do fiel mais simples até o Papa.
Todos nós precisamos de nos converter. Ninguém está pronto. Nenhum de nós estamos prontos. Estamos no processo, numa caminhada. E é esse o convite que a Quaresma traz para nós. Fazermos uma grande avaliação da nossa vida. Perceber aquelas áreas do nosso ser, da nossa maneira de agir, de relacionar, o que ainda não está de acordo com o Evangelho de Jesus. E que nós procuramos nos converter, mudar a direção, procurar agir conforme nos ensina Jesus. É um processo muitas vezes de renúncia, de sacrifícios, de penitências, porque estamos muitas vezes apegados a uma maneira de ser e de agir, que às vezes não nos abrimos para a conversão, para a mudança de vida, que é necessária se quisermos de verdade levar a nossa fé a sério. O Evangelho de hoje levam para Jesus notícias de que Pilatos havia matado galileus que estavam até oferecendo sacrifícios. E Jesus então aproveita para falar com sabedoria e ensinar com amor, mostrando que tanto aqueles galileus quanto um outro episódio da morte de 18 pessoas quando caiu a torre de Siloé, que nenhum deles haviam pecado mais do que os outros, mas a morte foi uma tragédia, foi inesperada, e ele então faz o alerta: se não vos converterdes, vocês morrerão do mesmo jeito. Jesus não está aqui falando que foi um castigo de Deus. Deus não castiga. Os nossos sofrimentos e as nossas dificuldades muitas vezes são resultados das escolhas que fazemos ou consequências de atos injustos e pecaminosos de outras pessoas. Mas não que Deus, porque havíamos cometido tal coisa, vem nos castigar. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é paciente. Mas Jesus quer alertar que a morte pode vir a qualquer momento. Pode vir por um acidente, pode vir por uma pandemia como a que estamos ainda vivendo, pode vir por desastres naturais como o que aconteceu há poucos dias em Petrópolis. A morte pode vir a qualquer momento. Mas se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos no processo de conversão, é que será o pior. A morte pior será esta. Então Jesus quer nos alertar que o tempo da conversão é o hoje, é o agora. Não podemos deixar para amanhã, não podemos deixar para depois. A conversão é um processo, mas tem que começar já. Temos que nos esforçar, temos que abraçar de verdade este caminho, buscando corrigir, melhorar, transformar realidades da nossa vida, tendo como parâmetro o Evangelho que Jesus nos trouxe. Jesus ainda conta uma parábola deste dono de uma vinha que tinha lá um pé de figo plantado no meio da vinha. Ele procurou figos e não encontrou, então decidiu cortar, mas o zelador, o agricultor, pediu que desse mais um tempo, que ele iria cavar ao redor, adubar, quem sabe no próximo ano vai dar frutos. É a imagem nossa e do agricultor, que é Jesus. Pode ser que nós sejamos como esta árvore, esse pé de figo, que não estamos dando frutos. E Jesus é como esse agricultor, que é paciente,
é misericordioso e quer nos adubar, né? Quer colocar, nos dar cada vez mais as graças para que possamos produzir frutos de amor, de justiça, de paciência, de solidariedade, de misericórdia. Pode ser que chegue a hora de cortar, porque estamos inutilizando a terra. Deus é paciente, nos dá tempo, né? Jesus é misericordioso, tem paciência conosco, e a sua graça sempre vem ao nosso encontro, para que nós possamos dar frutos. Então, irmãos e irmãs, que cada um aproveite este tempo da Quaresma para fazer essa grande reflexão sobre a sua própria vida. O que é que eu preciso de me converter? Infelizmente, há pessoas que acham que não precisam de melhorar em nada. Estão tão cheias de si mesmas que não veem nenhum pecado nelas mesmas. A segunda leitura de hoje deixou para nós, na última frase, uma reflexão muito séria, quando diz assim: quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Às vezes podemos estar tão convictos de nós mesmos, tão cheios de nós mesmos, que talvez uma queda seja tão fácil. Porque o que é mais fácil para o ser humano é cometer um erro, é cometer um equívoco. Por isso a vigilância, por isso a perseverança no caminho da conversão e a humildade para perceber que todos nós precisamos de conversão. Como é bonita a experiência de Moisés junto à sarça ardente em chamas, que não se consumia. Ali ele faz a experiência de Deus e por isso se enche de coragem para ir realizar a missão que Deus esperava dele: conduzir o povo pelo deserto até chegar à terra prometida. Que nós possamos, em cada Eucaristia, cada momento de oração, fazer a experiência de Deus na nossa vida, para nos enchermos também de coragem, de determinação, para melhorar a nossa vida no dia a dia, para que assim possamos corresponder ao Evangelho que Jesus nos trouxe. Jesus é o nosso educador, que fala sempre com sabedoria e que nos ensina sempre com amor. Estejamos, portanto, sempre abertos, sensíveis à palavra de Jesus. Não joguemos os alertas, as advertências, não joguemos fora aquilo que o Senhor nos fala. Eu tenho certeza que Ele fala de modo especial a cada um, porque cada um tem a sua história, tem a sua vida. Acolhamos o nosso Mestre, que fala com sabedoria e que ensina com amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.